Permita-me começar com uma confissão. Durante anos da minha vida, fui um homem que não acreditava em nada que não pudesse ser pesado, medido ou provado em laboratório. Fui um ateu. Um ateu orgulhoso, devo dizer, o tipo de homem que considera a fé espiritual uma fraqueza intelectual, um refúgio para mentes que não conseguem suportar a incerteza. E então, algo aconteceu comigo. Não de uma só vez, dramaticamente, como um relâmpago, mas aos poucos, como o amanhecer, que você não consegue identificar o momento exato em que a escuridão se tornou luz, mas de repente percebe que está de dia. Eu passei de ateu a cristão. E quando isso ocorreu, trouxe comigo toda a minha formação intelectual, todo o meu treinamento filosófico, toda a minha exigência por rigor e evidência. E o que encontrei ao examinar a vida espiritual com esse mesmo rigor, me deixei, devo dizer, profundamente surpreso. Porque há uma prática antiga, quase esquecida nos círculos cristãos modernos, que eu descobri estar no centro das experiências espirituais mais profundas documentadas na história da humanidade. Uma prática que os profetas usavam, que os apóstolos usavam, que os grandes santos usavam, que Jesus mesmo usou. E hoje, neste vídeo, eu vou revelá-la completamente. Mas preciso que você fique até o final. Não por dramatismo barato. Eu nunca fui dado a dramatismos baratos, mas porque o que preciso dizer exige que eu construa o argumento adequadamente. Um bom argumento, como um bom edifício, não pode ter sua fachada sem os alicerces. Fique comigo. O que você vai descobrir hoje pode, sem exagero, mudar permanentemente a sua relação com o mundo espiritual. O que vou revelar é um jejum, mas não qualquer jejum. É o jejum de 3 dias de pão e água, o mesmo padrão que aparece repetidamente nas Escrituras nos momentos de maior abertura espiritual da história humana. E ao final deste vídeo, você vai entender exatamente como praticá-lo, por que ele funciona e o que esperar quando você o fizer. Vamos começar. Deixem-me contar-lhes sobre a minha jornada, não por vaidade. A vaidade é de todos os vícios o mais entediante, tanto para quem a pratica quanto para quem a observa, mas porque minha história é relevante para o que quero ensinar. Estudei em Oxford, fui professor de literatura medieval e renascentista. Minha vida foi construída sobre o argumento, sobre a lógica, sobre a razão. E por muito tempo, essa razão me convenceu de que o universo era apenas matéria em movimento, fascinante, vasto, mas fundamentalmente vazio de significado transcendente. O que me levou de volta a Deus foi, ironicamente, a própria razão. Percebo que isso soa paradoxal, mas o que descobri, depois de anos de debate e leitura e conversas noturnas com amigos como Tolkien, foi que a rejeição do sobrenatural não é uma conclusão racional, é uma premissa filosófica não examinada. É decidir antes de investigar que certas coisas não podem existir, e então interpretar toda a evidência em conformidade. Quando finalmente examinei as evidências sem essa premissa, o que encontrei foi assombroso. Encontrei um padrão que se repete através de milênios, culturas, tradições e testemunhos. Um padrão que diz que quando os seres humanos praticam certos tipos de esvaziamento deliberado, certas coisas extraordinárias começam a acontecer. Sonhos que revelam, visões que instruem, percepções que chegam de fora da mente do receptor, trazendo informações que não poderiam ter sido geradas internamente. E no centro desse padrão, repetidamente, está o jejum. Agora, quando digo jejum, não estou falando de dieta, não estou falando de uma moda de saúde ou de uma técnica de emagrecimento disfarçada de espiritualidade, e há muita dessa mistura hoje em dia, devo dizer. Estou falando de algo muito mais profundo, muito mais antigo e muito mais poderoso. Estou falando do ato deliberado de silenciar o corpo para que a alma possa ouvir. Deixem-me explicar por que acredito que isso funciona e por que a Bíblia está repleta de exemplos disso. Depois, vou dar-lhes o protocolo concreto, porque não sou um homem de abstrações sem aplicação. Antes de continuar, se você está buscando o crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos de C.S. Lewis, na descrição do vídeo tem um devocional. Nele você se aprofundará na comunhão com Deus. 30 dias de reflexões transformadoras. Versículos para fortalecer sua caminhada. Orações para te guiar todos os dias.
desafios práticos diários para lhes acender a chama do Espírito Santo. Baixe agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link na descrição e garanta o seu. Há uma imagem que sempre me fascinou na literatura e na teologia cristã, a imagem do véu. O véu entre o mundo que vemos e o mundo que é real, entre o físico e o espiritual, entre o que nossos sentidos captam e o que nossa alma, em seus momentos mais lúcidos, percebe ser verdadeiro. A maioria das pessoas vive inteiramente de um lado do véu, não porque o outro lado não exista, mas porque o ruído do lado físico é tão ensurdecedor, tão constante, tão implacavelmente presente, que o que está do outro lado nunca consegue ser ouvido. Pense nisso comigo. Em que condições você já sentiu com mais clareza a presença de algo além do ordinário? Aposto que não foi durante um jantar animado, não foi enquanto verificava suas mensagens, foi em algum momento de quietude, de silêncio, talvez numa floresta, talvez de madrugada, quando o mundo ainda estava dormindo, talvez numa igreja vazia. O silêncio afina a percepção. Essa é uma verdade que não precisa de argumentação religiosa, é simplesmente verdadeira. E o jejum é, em sua essência, a criação deliberada desse silêncio. Não apenas o silêncio externo, mas o silêncio interno, o silenciamento dos apetites, dos desejos físicos, das demandas constantes do corpo, que são, em conjunto, o barulho mais persistente que existe na vida humana. Quando esse barulho diminui, o que acontece? A Bíblia diz-nos com clareza: Moisés subiu ao Monte Sinai e ficou 40 dias sem comer nem beber, e desceu com o rosto brilhando, literalmente brilhando, com a glória de Deus tão impressa em si que as pessoas não conseguiam olhar para ele. O jejum de Moisés criou nele uma capacidade de receber a presença divina que transformou sua face. Daniel, no 10º capítulo de seu livro, nos conta que ficou 3 semanas sem comer comida saborosa, sem carne, sem vinho. E no fim desse período, teve uma visão de tal intensidade que caiu como morto. Um ser celestial tocou nele e disse: Daniel, homem muito amado. E então Daniel recebeu uma das revelações proféticas mais extraordinárias de toda a Escritura. E então há o exemplo que mais nos deve mover: o próprio Jesus Cristo. Antes de iniciar seu ministério público, antes de curar o primeiro enfermo, antes de proferir o primeiro sermão, ele foi levado pelo Espírito ao deserto e jejuou 40 dias. E quando voltou, as Escrituras dizem com precisão notável, ele voltou no poder do Espírito. Não guiado pelo Espírito, no poder do Espírito. O jejum não apenas abriu o canal, transferiu o poder. Agora, sou um homem que respeita a evidência, e a evidência aqui é difícil de ignorar. Profeta após profeta, apóstolo após apóstolo, santo após santo, o jejum aparece como o prelúdio das experiências espirituais mais profundas documentadas na história. Isso não é coincidência, isso é um padrão, e padrões têm causas. Deixem-me tentar uma analogia que pode ajudar os mais céticos entre vocês. Imagine um rádio antigo, do tipo com dial manual. O rádio está ligado e teoricamente está capaz de receber sinais que vêm de estações ao redor do mundo. Mas imagine que há uma interferência enorme, um ruído branco constante que sobrepõe tudo. O sinal está sendo transmitido. A questão não é se a estação está emitindo. A questão é se o aparelho receptor está sintonizado de uma forma que permita receber. O jejum é o equivalente espiritual de remover a interferência. O corpo humano, com seus apetites constantes, suas demandas por conforto, suas exigências de prazer e satisfação imediata, criam essa névoa, uma interferência, uma camada entre a alma e o que está além da alma. E o jejum corta essa interferência. Há também, e aqui preciso reconhecer o que a ciência moderna contribui para essa discussão, há também um efeito neurológico. Quando o corpo entra em jejum prolongado, especialmente após 24 a 48 horas, os processos cerebrais mudam. A mente entra em um estado que os neurocientistas associam a maior clareza, a menor ruído cognitivo, e a padrões de ondas cerebrais que são característicos de estados meditativos profundos. Não estou dizendo que as visões espirituais são apenas neurologia. Estou dizendo o contrário, que talvez a neurologia seja um mecanismo pelo qual o espiritual se manifeste. A fisiologia do silêncio é o canal pelo qual a voz de Deus se torna audível. Isso não diminui o milagre, aumenta a admiração. Deus criou a máquina de tal forma que quando a colocamos em repouso deliberado, ela naturalmente se volta para Ele. Não sou o primeiro a perceber isso. Estou numa longa fila de homens e mulheres que descobriram pela experiência direta que o jejum abre portas. Há João da Cruz, o místico espanhol do século XVI, que descreveu em sua Noite Obscura da Alma um processo de purificação que começa com o esvaziamento dos sentidos.
Para ele, o jejum não era sobre comida. Era sobre a renúncia sistemática a tudo que mantém a consciência presa ao plano físico. E após longos períodos dessa prática, João descrevia estados de contemplação que ele chamava de união mística. Experiências em que a barreira entre o orante e Deus se tornava tão fina que praticamente desaparecia. A Teresa de Ávila, uma mulher de humor mordaz e inteligência aguçada, diga-se, o tipo de mulher com quem eu teria adorado tomar chá. Teresa era uma praticante rigorosa do jejum. E em seu livro da vida, ela descreve visões de Cristo que ela tinha consistentemente após períodos de jejum e oração intensa. Ela era cuidadosa, admiravelmente cuidadosa, para uma mulher do século XVI, em distinguir visões verdadeiras de auto-engano. E a característica que ela identificava nas visões genuínas era uma clareza e uma certeza que vinham de fora, não de dentro. E aos pais do deserto, aqueles homens extraordinários do século IV que abandonaram as cidades do Império Romano para viver em solidão no deserto egípcio, Antônio